A gente vai falar aqui sobre os indígenas, o acampamento Terra Livre, que registra a maior participação de indígenas da história em sua 18ª edição no complexo da Fundação Nacional de Artes, Funarte, em Brasília. Durante 10 dias estão reunidos mais de 7 mil indígenas de cerca de 200 povos de todo o país, de acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB. E hoje é o dia de encerramento, né, desse encontro. E para falar sobre tudo o que aconteceu nesse encontro em Brasília, a gente convidou aqui a Shirley Pancará, co-deputada pela mandata ativista do PSOL de São Paulo, e também o Brasílio Pripá, indígena, líder do povo Chocland em Santa Catarina. Olá, Brasílio. Olá, Shirley. Bom dia. Prazer em recebê-los. Oi, Shirley, bom dia. Oi, Brasílio. O Brasílio está com o celular na vertical. Vou pedir para o Brasílio colocar na horizontal. Brasílio, se você conseguir colocar na horizontal para a gente ter você na tela cheia aqui. Vamos ver se a gente consegue. Puxa, a gente tinha conseguido antes, né? Mas, enfim, se não der, não tem problema, viu, Brasília? Acho que agora você ficou assim, meio de lado, não vai dar mesmo. Tá bom, assim, não tem problema. Bom, Shirley, vamos começar. Bom dia, você está com todo mundo com o microfone aberto. Bom dia. Bom dia. A gratidão está aqui nessa manhã, desse último dia do acampamento Terra Livre, compartilhando com vocês. Gratidão a todos que nos ouvem. Bom dia, Shirley. Bom dia, Brasília. Você me ouve bem? Bom dia, estou ouvindo bem. Ótimo, vamos lá. Bom, a gente está falando aqui desse acampamento, né? Muito importante, o acampamento Terra Livre. Eu queria, acho que vamos começar com a Shirley, né, Brasília? Eu sempre começo aqui com as mulheres. Ô, Shirley, conta pra gente quais foram aí os pontos principais, na sua opinião. A gente sabe que as mulheres tiveram um papel muito importante, inclusive junto ao STF. Eu queria que você comentasse aqui quais são os destaques do seu ponto de vista, como mulher, como política. Destaques o acampamento Terra Livre inteiro, desde o seu início, já são pontos muito importantes para nós, né? Porque nós nos deslocamos das nossas comunidades para estarmos aqui com o nosso corpo, com o nosso espírito. Nós estamos aqui lutando por demarcação de terras, lutando contra a política anti-indígena, contra essa necropolítica instaurada no país. Então, todos os momentos são pontos importantes, né? Mas vou falar a partir do meu olhar, enquanto Shirley Pancará, né? Que um dos pontos que eu considerei não melhor do que os outros pontos, porque todos são importantes, mas o dia que nós tivemos, enquanto mulheres indígenas, o espaço para estar na plenária, nos colocando tanto em relação a como as mulheres indígenas estarem nessa tentativa aí de aldear a política, né, que é um dos temas do nosso acampamento Terra Livre. Nosso acampamento Terra Livre leva o nome Retomando o Brasil, Demarcando o Território e Aldeando a Política, né? Então, as mulheres puderam, não só as mulheres pré-candidatas, mas as mulheres colocaram, tanto mulheres que estão na demarcação de territórios, as mulheres que estão retomando o Brasil e as mulheres também que irão aldear a política, né? Sem querer deixar aqui que os outros momentos não foram importantes, porque esses momentos são de muita intenso para nós, né? Que a gente sai de nossas bases cheia de desafios já para chegar até aqui, falta de recursos, uma série de coisas, isso. E o dia que o nosso candidato, né, a pré-candidato à presidência do país, né, e nós esperamos que ele retome a presidência desse país, para que nós possamos ter um país melhor, para que nós possamos viver e não apenas sobreviver, que a gente possa sair desse genocídio, etnocídio, ecocídio, e que ele esteve aqui presente, pôde nos ouvir. Lógico, não ouviu as mais de 200 etnias, mais de 305 etnias que existem no país, que não deu, infelizmente. Gostaríamos que ele pudesse ter ouvido a todas as pessoas, mas o que deu para ouvir foi importante ele saber
e ele vinha aqui nesse território, porque esse acampamento acaba sendo a nossa aldeia multiétnica, não é isso? Com várias pessoas aqui, então ouviu as falas, se pôs aí comprometido caso seja eleito. Então, isso para nós gerou uma esperança, devido a um país que está descendo de ladeira abaixo com esse desgoverno. Muito bem. Brasílio, bom, já que a Shirley já tocou nesse ponto, né, da promessa, né, do ex-presidente Lula, caso seja eleito, né, em outubro deste ano, ele já prometeu um ministério indígena. Acho que eu vou começar então por aí, vou inverter então, né? A Shirley já deu o tom aqui do que ela destacou como mais importante, né, fatos, né, enfim, atos mais importantes na opinião dela. Brasília, eu passo para você agora, então, a partir da fala da Shirley, em relação a essa promessa, né, do ex-presidente Lula, se eleito, vai criar aí o Ministério Indígena. A importância disso, Brasílio, como é que foi o impacto dessa promessa que o Lula fez junto aos milhares de indígenas aí em Brasília? Bom dia a todos. Bom dia, querido. Bom dia, eu sou Brasília Piplasta, do povo Choclen, de Santa Catarina, Vale do Itajaí. E eu acho que é uma proposta importante, né? Eu acho que há uma necessidade disso, até um reconhecimento dos povos indígenas no Brasil, né? Precisamos disso. Estive várias vezes com o presidente Lula, quando foi presidente, né? E eu acho que é um pedido das lideranças, né, do passado, pelo Conselho Nacional de Política Indigenista, por 9 anos. Então, nós sempre viemos buscando isso aí. E, mais uma vez, se ele for eleito, eu acho que é uma promessa que já estava vindo e eu acho que há uma necessidade. Precisa ter reconhecimento aos povos indígenas, é importante a participação das mulheres, de todos, na política, seja em qual for no país, mas precisamos demonstrar para esse país, para o povo brasileiro, que os povos indígenas estão aqui, são os primeiros habitantes desse país, dessa terra, né? E precisamos mostrar, ser independente de qual governo for, é uma necessidade, mostrando respeito, e o presidente Lula tem sempre, nos outros governos, mostrando que ele tem essa simpatia pelos povos indígenas. Eu acho que é um momento importante, a participação de todos, né? É importante respeitar, porque assim como a futura deputada comentou, mais de 300 povos no Brasil, e nós precisamos buscar o respeito aos povos indígenas. Então, nada menos melhor de que criar esse ministério para os povos indígenas. Eu acho que precisa, vamos fazer. Eu acho que é uma coisa que pode melhorar em várias coisas do povo brasileiro, dos povos indígenas, quando fizer realmente acontecer, esperamos que aconteça, esse ministério ou secretaria que for, para atender diversos direitos dos povos indígenas, buscando em várias áreas o atendimento a esse povo brasileiro que tanto sofre, que é dono dessa terra e deve ser reconhecido por toda a sociedade brasileira. E estamos aí para contribuir com o povo brasileiro naquilo que nós podemos, até porque nos últimos 500 anos nós temos colaborado com a sociedade brasileira, não só com a sociedade brasileira, mas sim com todos os povos do mundo. E, Basílio, um dos pontos sempre, né, presentes nessas discussões todas em Brasília que vocês fazem é a relação em relação à demarcação de terras, né? E agora, principalmente, em relação à proteção contra os invasores. Está muito grande essa questão aí, muito grave essa questão dos invasores nas terras indígenas, dos Yanomamis, os garimpeiros, né, que estão principalmente ali na questão na Amazônia, na região amazônica, e a demarcação de terras em outras regiões do Brasil também foram pontos aí bastante discutidos durante essa Assembleia? Sim, na verdade é um ponto principal, né? As demarcações de terra indígena no Brasil, até porque, até falando disso, é importante que o Supremo Tribunal Federal, né, vote a repercussão geral, porque é uma insegurança jurídica muito grande para os povos indígenas no Brasil. Então, vem sofrendo todos os povos, é lamentável em Yanomami, né? Eu fico muito triste com aquilo que acontece com eles. Muitas vezes, eles não têm como
precisa defender. E nós que estamos aqui temos a obrigação, o respeito ao povo Yanomami, para que ele seja respeitado. E penso, qualquer presidente da República, qualquer brasileiro que se sinta brasileiro, vamos buscar, né, que seja respeitado os povos indígenas e os Yanomami. Fui do Conselho Nacional de Política Indigenista, no governo Lula e Dilma, né, da CNPI, e sempre buscamos defender essa situação do Yanomami. Eu acho que é uma obrigação de nós todos, né, fazer com que isso seja demarcado, essas terras indígenas, e dado segurança para esses povos, né? Muita gente, muito povo, muito indígena, hoje não tem terra, sabendo que o Brasil é dos povos indígenas. Então, nós temos no Sul, nós temos em todo lugar do país, pessoas que estão ainda em cima de terras que não foram resolvidas. E precisamos resolver, e só isso será feito com reconhecimento do nosso chefe, que é o presidente da República, que deveria estar defendendo e contra o marco temporal, hoje defende o marco temporal, mas vamos buscar no Supremo Tribunal Federal, reconhecemos que a justiça brasileira ainda pode trazer nós tranquilidade e respeito para todos os povos no Brasil. Exato. Olha, essa emoção, Basílio, que você acabou de expressar aqui em relação ao povo Yanomami, né, como são vítimas aí dos garimpeiros, a gente, quando lê, né, as informações e quando a gente acompanhou, né, um pouco durante essa semana o que foi dito aí na Assembleia de vocês em Brasília, na terça-feira, né, os indígenas se cobriram de lama, de sangue, cinematográfico, claro, para denunciar em frente ao Ministério de Minas e Energia justamente os efeitos do garimpo ilegal em suas terras. E realmente é de chorar mesmo, é de chorar, viu, Basílio, porque a gente viu que a Alessandra também Munduruku escreveu a respeito dessa questão, e eu passo agora para a Shirley, né, ela que é mulher, também vai falar também para a gente dessa emoção, né? Porque a Alessandra tinha falado, a gente cansou de ver nossas crianças sendo sugadas pelas dragas do garimpo ilegal. Quer dizer, Shirley, quando a gente tem contato com essa notícia, realmente é de cortar o coração, é realmente uma situação dramática, né? Enfim, dessas crianças, dessas mães, desses pais que veem seus filhos sendo mortos aí pelo garimpo, né? Tá um barulho aqui do lado, porque é isso mesmo, nós estamos ainda no acampamento Terra Livre e faz parte desses barulhos, e às vezes eu falhar um pouco na conexão com vocês, e desde já peço. Então, esse ato, nós saímos, fomos até lá ao Congresso, representar, né, tudo isso que os povos indígenas Yanomamis, outros povos, sofrem dentro dos seus territórios com essa questão de contaminação dos nossos rios para extrair as suas riquezas, para favorecer o capitalismo e degradar tantas vidas, e as mortes também, não é? Então, vamos lá, foi levado umas barras simbólicas de ouro, né, para colocar, toma aí o ouro que você quer, né, lá na frente. Então, essa questão de garimpo tem causado muitos abusos com as mulheres, por conta desse povo garimpeiro que vem de fora, e tem causado uma situação de grande violência para quem vive, né? Então, a nossa parenta Munduruku, ela tem propriedade, falou sobre isso, tá aí nas mídias, tem muitas coisas falando nas mídias em relação a isso. Ontem mesmo eu estava lendo as frases de garimpeiros, por exemplo, falando, vou lhe dar comida se você deixar eu ficar com sua filha. Então, essas frases estão aí pela internet, as pessoas estão compartilhando, é um problema muito, muito grave para nós, não é? Além de ter um problema que afeta, por exemplo, a nós fisicamente, a presença dessas pessoas nos afeta espiritualmente, afeta o povo Munduruku. Essa não é minha região que eu estou, mas a gente compartilha junto, porque nós, povos indígenas, devemos caminhar juntos e não segregar, porque segregar é justamente o que o desgoverno quer, é justamente o que o não indígena quer, que nós possamos, mesmo em situação de distância, nós possamos nos unir para somar forças, tanto no nosso corpo presente, com a nossa voz, com o nosso espírito. E isso
é o problema, porque quando tem um capitalismo que tem interesse nas nossas terras que estão preservadas, né? A gente não tem interesse em extrair o ouro, né? Mas eles têm interesse de extrair o ouro para vender e enriquecer cada dia mais. E para isso eles passam por cima de vidas, né? Passam por cima de vidas. Além de tudo isso, de violentar os nossos corpos, violentam o nosso espírito, ainda contaminam os rios, né? Que a gente precisa da água para beber, para a nossa saúde, a água é vida. E é isso. Então, mas estou aqui enquanto uma mulher pernambucana que vive em São Paulo, que tem outras realidades enquanto povos indígenas, mas justamente estou aqui há mais de 8 dias nesse acampamento Terra Livre para também colocar meu corpo, meu espírito, a minha voz em defesa dos direitos dos povos indígenas. Não importa onde eles se encontram, somos povos indígenas do norte a sul desse país. E é para isso, essa é a minha missão, isso foi o que me mandou os Encantados de Luz, e eu preciso honrar a memória dos meus ancestrais. Então, independente de estar na minha região ou não, eu vou agir a favor dos povos indígenas. E aqui na região, né, onde você está, em São Paulo, qual que é a principal reivindicação aqui dos indígenas, aqui do estado de São Paulo, Shirley, que você está levando aí para Brasília? Eu estou... Aqui em São Paulo, nós temos os problemas com demarcação de terras, não é? Nós temos esse problema com demarcação de terras, temos problema com a especulação imobiliária, e uma série de outros. A intenção de construir usina nuclear que acaba pegando território indígena, a privatização dos parques estaduais, que tem os indígenas dentro da área, uma série de coisas, né? Então, a gente vem para cá para reivindicar várias coisas. Ontem, por exemplo, teve uma mesa de educação no ATL. O ATL é para isso, né? Tem uma mesa de educação. Então, na mesa de educação, eu coloco, por exemplo, professores do estado de São Paulo precisam de categoria professor indígena, concurso específico para professores indígenas, nós precisamos de escolas indígenas, de UBS indígena. Então, esse espaço também é para isso, né? O eixo gerador é a demarcação de territórios, né? Demarcando os nossos territórios, a gente lá dentro vai precisar dessa saúde específica, educação diferenciada, e tudo isso vem junto, tá tudo junto. Então, quando a gente vem para o ATL, o eixo gerador, demarcação de terras, mas nós estamos estudando direito das mulheres, nossa medicina tradicional, nossos cantos e danças, nossa educação, nossa saúde, porque tudo tem que estar envolvido, né, nessa relação com a demarcação de territórios, né? Estamos contra o marco temporal, contra o projeto de lei 191, contra o projeto de lei 490. Então, nada disso pode ser esquecido e nem dividido, como muitas vezes a visão não indígena vê, né? Vai só falar sobre isso, só sobre demarcação de terras. O meu corpo presente está expressando demarcação de terras. E demarcação de terras, norte a sul do país, ele é um problema. Precisa ser resolvido. Muito bem, vou pegar um dos pontos aqui abordados aqui pela Shirley, viu, Basílio, em relação à participação das mulheres, né? Elas tiveram um encontro, né, com o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, né, federal, Edson Fachin. Elas tocaram aí num tema bastante importante, que é o marco temporal. Eu queria que você falasse como é que está essa luta, né, e tantas outras aí que dependem do judiciário e também dependem aí do Congresso. Quero que você fale aí esses pontos principais, Basílio. Primeiro que o Congresso Nacional não deveria tentar votar a 191 e nem a 490, né? Porque isso é um crime contra os povos indígenas, é um crime contra a sociedade brasileira, né? E isso o Congresso não deveria votar. Mas nós temos certeza, estamos buscando, tive também com a ministra, a Rosa Weber, né, buscando apoio, em todos os gabinetes dos ministros entregando carta do povo Choclen para todos os povos, né, para que vota realmente a repercussão geral, para que essa insegurança jurídica ela tenha essa segurança jurídica, porque hoje é muito complicado. Todos os povos indígenas no Brasil têm esse medo, não sabem o que vai acontecer. Temos um governo
que deveria defender os povos indígenas é aquele que mais faz com que alguns brasileiros se covardam e dizendo que são companheiro dele e muitas vezes usa isso e para prejudicar nosso povo, né? Os povos indígenas, todo o Brasil está assim hoje. Agora, eu penso a sociedade brasileira que também apoia os povos indígenas, porque nós precisamos o apoio, porque o que nós buscamos é para a sociedade brasileira. É uma água boa, né? Uma floresta boa. Não adianta nós ter muito dólares no bolso, se nós não tiver ar para viver, não tiver água para beber, nada disso vai valer. Então, o que eu deixo aqui é um pedido para toda a sociedade brasileira que se considere brasileiro, que tem respeito pelo país, nós ajuda, porque esse é o nosso papel de todos os povos indígenas, que nós trabalhamos no coletivo. Às vezes não se conhecemos, mas temos o mesmo sentimento. Gostamos da floresta, buscamos aquilo que é para todos. Viver bem, tranquilo, nesse país que é tão lindo, maravilhoso, mas precisamos de alguém que, pelo menos um presidente da República, que nos respeita e traga os nossos direitos, aquilo que já está na Constituição Federal. E a FUNAI foi totalmente desmantelada, né, Basílio? Está na mão aí de militares, né? Sim, a FUNAI foi desmantelada. Eu tenho muito respeito pelo órgão, né? Fui funcionário da FUNAI também, hoje aposentado. Sempre trabalhei em prol dos povos indígenas. Lamentavelmente, o órgão indigenista que deveria hoje estar defendendo o direito dos povos indígenas, que tem essa obrigação constitucional, ela é que faz, muitas vezes, as coisas que não deve fazer para prejudicar os povos indígenas. Então, não é o órgão, é algumas pessoas que ali estão. E essa FUNAI, ela deve ser melhorada, né? Deve ter pessoas para trabalhar na FUNAI para defender o direito dos povos indígenas, porque é um órgão indigenista que foi criado para fazer isso e, lamentável, nos últimos 2, 3 anos aí, isso não aconteceu. Nós precisamos melhorar isso, então espero que o presidente Lula melhore isso, até porque ele já tentou melhorar no outro governo, mas não deu tempo. Mas esperamos, se for eleito, é aqui o nosso pedido de todos os povos indígenas que também restaura a FUNAI, para que trabalhem em prol dos povos indígenas. E, Basílio, a programação de hoje, o que vocês devem fazer no encerramento hoje? Olha, na verdade, eu já estou em casa, viu? Eu saí ontem de lá e já estou em casa, né? Eu tinha outras coisas a fazer, então agora o que vai ser feito hoje eu não estou sabendo. Se eu falar, eu vou dizer coisas que eu não sei. Então, vamos passar o microfone para a Shirley, que ela está aí em Brasília, né, Shirley? Como é que é a programação de hoje aí? A programação de hoje eu vou fazer igual meu parente aí, eu também esqueci. Eu também esqueci o que é a programação de hoje, infelizmente. Acordei agora, pouco, não, agora não, acordei 6 horas, nem tomei café, estou aqui ainda tentando me alinhar. Mas eu sei que certamente a gente vai construir algum documento, que a gente sempre finaliza com documento, de todas fazendo as amarrações de todas as coisas que foram discutidas, para que não se perca nada, porque todos os momentos foram importantes, apesar de eu ter destacado o momento das mulheres, o momento que o presidente veio aqui, mas não foi para enaltecer apenas o momento das mulheres e nem o do presidente, mas sim para dizer que nós precisamos mudar a política do país, nós precisamos, só assim a gente vai tentar, e não que isso seja as mil maravilhas também, não, a gente não está dizendo isso, nós estamos dizendo que tem um diálogo que a gente pode fazer, um presidente que vem na nossa aldeia multiétnica, então nós temos um diálogo a ser feito, e por conta de muitas coisas que já foram feitas no passado também. Então, nós precisamos disso. E isso a gente discute, vai amarrando hoje, no último dia, aí as pessoas se apresentam, faz suas apresentações culturais, então é mais fechamento e apresentação do documento final do ATL. Baseado nos anteriores, né? Estou baseando nos anteriores, porque eu peguei a programação, mas ao longo do tempo ela foi se alterando por conta de algumas coisas que não estavam previstas, né? E aí a gente não pode se basear no que estava anterior.
Tá tudo certo, tranquilo. Bom, eu quero agradecer aqui a Shirley Pancará, ela que é codeputada pela mandata ativista do PSOL de São Paulo, e também o Basílio Pripa, que é da liderança indígena do povo Xoklengue em Santa Catarina. Obrigada, Shirley, obrigada, Basílio. Um prazer falar com vocês, viu? E muita força aí para todas as comunidades indígenas do Brasil. Forte abraço. Beijo. Até mais. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.